Bom, e olha só quem retorna aqui no canal, e dessa vez eu tô falando de Nagatoro, que é uma obra que dispensa apresentações, até porque tem uma playlist da temporada inteira aqui no canal. E hoje eu não tô aqui pra falar do anime, e sim de um acontecimento no mangá, que pra quem não sabe, finalmente aconteceu. A Nagatoro e o Naoto, que é mais conhecido como Senpai, finalmente estão juntos, e hoje eu resolvi falar de como foi pra isso finalmente acontecer. E eu não vou falar de todo o mangá, tá? Só pra deixar isso bem claro. E sim do capítulo 81, mais ou menos, em diante, que foi até o grande momento, então eu vou eliminar algumas coisas que eu considero desnecessárias, diálogos que não importam tanto e interações também. Eu vou falar só dos momentos onde o romance progrediu, sabe? E vou chegar até o mais recente, onde foi que o romance avançou. Então veja como foi o dia que a Nagatoro e o Senpai começaram a sair. E partindo de onde eu tinha falado, que é mais ou menos do capítulo 81, que eu acredito que é onde começam os eventos que chegaram até esse momento, a Nagatoro, ela praticava judô e por não conseguir vencer uma rival que ela tinha, ela fez uma aposta com o Senpai nesse capítulo, que se ela ganhasse, o Senpai teria que beijar ela como recompensa. E como vocês conhecem a Nagatoro, o Senpai acabou pensando que era alguma trollagem dela, tipo um jeito de tirar com a cara dele, sabe? Só que ela tava muito séria sobre isso e que não era piada. E é aqui basicamente que eu queria falar da obra num geral. Acho que no início o Nanashi, que é o autor de Nagatoro, eu acho que ele não sabia muito bem representar a ideia da menina que enche o saco do protagonista e é afim dele, sabe? Dá a entender que ele queria essa ideia, mas não sabia muito bem como representar isso. E ficava só parecendo aquela típica gal arrombada que só faz bullying com os outros, tá ligado? O anime até deu uma aliviada no começo, mas o mangá, essa parte é tensa. E acho que com o passar da obra, o Nanashi conseguiu representar isso melhor. Hoje em dia você percebe que a Nagatoro curte o Senpai mesmo ela enchendo o saco dele, sabe? E os momentos que ela tem que ser séria, agora ela é. Como nesse momento que ela encarou o Senpai de frente e não voltou atrás com o que falou. E partindo dessa ideia, o Senpai também chegou em um momento que ele tem mais personalidade. Ele ainda é meio cagão, só que agora ele tem mais atitude e personalidade, sabe? Tanto que ao ver a determinação da Nagatoro, ele também fez uma promessa pra si mesmo, que daqui a pouco eu falo melhor a respeito dessa promessa. Mas já adiantando que se ele ficasse no primeiro lugar do vestibular, ele queria falar uma coisa pra ela. E sim, o Senpai tava pensando em se confessar. Tudo isso porque também a Nagatoro, ela tava determinada. E depois do capítulo 100 mais ou menos, começa uma espécie de treinamento, tanto pra Nagatoro quanto pro Senpai. No caso da Nagatoro, ela tava treinando judô com as meninas, até apareceu o irmão e a irmã da Nagatoro, que não tem nem como dizer que eles não são parentes, tá ligado? E o Senpai também tava focado no treinamento da escola de artes. É tipo um curso preparatório que ele começou a fazer. Ele quer seguir a profissão de artista e tá focado nisso. E nesse meio tempo, como o Senpai e Nagatoro estão focados em uma coisa, eles não se topam muito. Mas sempre que aconteceu uma interação deles nessa parte, foi bem legal. E até essa interação deles com os amigos, como por exemplo no dormitório das meninas. Aconteceu uma conversa onde elas estavam falando quem tava saindo ou gostando de alguém. E quando questionam a Nagatoro, mais especificamente falando da Gamon, ela pergunta o que tá acontecendo entre ela e o Senpai. Ela começou a querer saber isso porque eles sempre estão juntos. Só que na verdade, a Gamon não é burra, ela sabe o que tá pegando. Só que como ela é meio arrombada, ela queria que a Nagatoro admitisse isso, tá ligado? Então a Sakura pergunta se os dois já se beijaram. E a Nagatoro, ela não tenta esconder e na verdade, ela nunca fingiu ou mentiu que não tinha interesse no Senpai. Sempre que alguém perguntava, ela não afirmava, mas também não negava. Só que dessa vez a Nagatoro falou que ele prometeu que iriam sim se beijar. Que eu achei engraçado, tipo a reação das meninas, que elas surtaram ali na hora. E ao mesmo tempo tava acontecendo a mesma coisa no dormitório masculino. Os garotos estavam falando do mesmo assunto e perguntaram do Senpai o que é que tá rolando entre ele e a Nagatoro, inclusive se eles já se beijaram. E o Senpai também admite que isso em algum momento vai acontecer, porque ele prometeu lá, né, que se ela ganhasse, eles iriam se beijar e tudo mais. E ele acreditou que a Nagatoro, ela tava certa sobre isso. E a Nagatoro tava mesmo, porque ela fala pras amigas que só vai acontecer se ela ganhar. E ela tá levando isso muito a sério, porque ela realmente acredita que ela vai ganhar. Mas enquanto isso, sempre que eles têm um tempo de folga, eles resolvem sair juntos. E teve um encontro deles onde a Nagatoro e o Senpai foram em um aquário. Inclusive, esse é um dos lugares onde a Nagatoro mais gosta e o Senpai teve essa ideia em fazer essa surpresa. Isso é só pra vocês verem como ele também progrediu ao longo da história. E a pessoa que foi o maior suporte nessa parte foi a Tsunomiya, que no caso é a prima da presidente. Boa parte das atitudes do Senpai é graças a essa maluquinha. E eu adoro essa personagem, eu acho que não tem ninguém que não goste dela, sabe? Inclusive a Tsunomiya, que fica sempre insistindo pro Senpai se confessar. Ela é uma ótima suporte, na moral. E devido a isso, o Senpai ficou mais pensativo em se confessar mesmo pra Nagatoro. Então como ele ainda tá incerto, foi por isso que ele colocou essa meta na cabeça dele. Apesar que eu acho bem vacilo, porque no fim das contas, a Nagatoro já deixou bem claro o prêmio que ela queria caso ela ganhasse. Tecnicamente, não tinha porque ele ter certeza se ela gosta dele ou não, tá ligado? E ainda por cima, a Nagatoro fez uma coisa bem legal por ele. Ela foi até a presidente, que é alguém que ela não vai muito com a cara. Ela pediu pra Sana ajudar o Senpai a ir bem no vestibular, porque ele sabe as limitações dele e não tava tão confiante. E a Sana tem experiência, que ela já faz faculdade na área, então provavelmente ela sabe dar bons conselhos. Só
Só achei engraçado que ela aceitou de bom grado o pedido da Nagatoro, mas vocês também sabem que a Sana é meio louca. Então ela vai até o senpai e fala que não tem maneira melhor de saber desenhar do que desenhar nudismo, tá ligado? Que eu acho que depois disso a Nagatoro se arrependeu de ter pedido ajuda da presidente. O lance é que se esse fosse mesmo o caso, a Nagatoro ia pousar sem roupa pro senpai, já que seria meio tenso ele ver outra garota sem roupa, tá ligado? E o pior é que o senpai até pensou na possibilidade de, sei lá, ela tá usando o maior por baixo. Afinal, ela já trollou ele assim mais ou menos antes. Só que ele percebe que ela tava assim em manga, né, sem a alça da blusa. Então ela realmente tava sem nada por baixo. E é quando a Nagatoro fala pro senpai que ela não é nudista igual a presidente, e nem uma modelo ou alguma coisa assim, então ela não ficaria pelada na frente de qualquer pessoa, tá ligado? E é quando o senpai fala que era ela que ele gostaria de desenhar. A Nagatoro até tenta manter a calma, agindo como sempre age, mas a real é que ela tava muito nervosa naquela situação. O lance é que o senpai, ele desenha a Nagatoro como ela veio ao mundo. E no final, quando o senpai terminou, a Nagatoro não teve coragem de olhar o desenho. Afinal, eu imagino que seria muito constrangedor pra ela. Mas enquanto isso, ainda rola a sessão de treinamento entre os capítulos, que foi até um pouco focada nos irmãos da Nagatoro. Inclusive, eles treinam as meninas e eles são barra pesada. Entretanto, como o dormitório dos dois ficam próximos, depois quando chegou a noite aconteceu uma coisa legal. A Gamu e a Tsunomiya se juntaram pra fazer o senpai e a Nagatoro se toparem. E meio que funcionam porque eles já estavam cansados de treinar e resolveram ir tomar banho em uma terma. O problema é que foi só quando eles entraram que descobriram que o banheiro era unissex, tá ligado? Homem e mulher tomavam banho no mesmo lugar e descobriram isso na hora. O senpai até tentou fugir, mas a Nagatoro não deixa. Então cada um ficou em um canto e mesmo a Nagatoro já tendo pousado pro senpai, ela tava nervosa e tentava manter a calma. E ela ficava zoando ele pra se distrair, mais ou menos assim: ah, eu aposto que você tá pensando em sacanagem. Na verdade, eu tô pensando mesmo. É o quê? A Nagatoro até ficou chocada com isso. É muito engraçado a quebra de expectativa, porque o senpai não agiu tímido como sempre, na verdade ele concorda. Ele tava assim pensando em sacanagem. Até a Nagatoro ficou chocada e nem soube o que responder. E depois que eles conversam um pouco, a Nagatoro, ela tava mais corajosa, porque ela vai pra cima do senpai e assim tentar beijar ele. Acho que nunca um beijo entre esses dois ficou tão próximo quanto desse momento, tá ligado? Inclusive, ia acontecer antes do prêmio da Nagatoro. Só que o senpai acabou perguntando se não ia só rolar quando ela ganhasse da Orihara. Que a Nagatoro, ela já meteu um papo, tipo, você não quer? E o senpai, na verdade, ele foi um pouco malvado nessa parte, porque ele fala que a Nagatoro é inimiga dele. Deu até pena da Nagatoro nesse capítulo. Ela ficou simplesmente sem entender porque que ele falou algo assim, tá ligado? Mas na real é que depois que ele explica o que realmente queria dizer, é que como ela tá focada no judô pra derrotar a Orihara, então não é que ele não queira, e sim pra isso ser uma motivação a mais, sabe? E a real é que o senpai, ele foi bem gringe nessa parte. Só que a Nagatoro entendeu, né, o que ele quis dizer. O lance é que depois disso ele fala, né, que se ele ficasse em primeiro lugar, tinha uma coisa importante que ele queria falar pra ela. Então a Nagatoro, ela ficou bem surpresa com essa atitude do senpai, porque ela nunca tinha visto ele cheio de atitude assim, sabe? Então é quando o senpai só concorda com ela e ele fala que talvez seja porque ele passa muito tempo com a Nagatoro. E esse tempo pode ter mudado ele, tá ligado? E isso até que é verdade, porque graças a essas atitudes da Nagatoro de pentelhar o senpai, fez de certa forma uma espécie de psicologia reversa. Ela ajudou o senpai a ter coragem pra muita coisa e o senpai é ciente disso. E é legal ele admitindo isso pra ela, tá ligado? E sempre que o senpai ele não cai nas provocações da Nagatoro, ela fica muito sem jeito, porque ela não sabe como reagir. Ainda mais quando o senpai concorda com ela. Só que depois disso eu posso dizer que a Nagatoro, ela ficou muito motivada. E depois que ela pousou pro senpai, parece que ela ficou sem tanta vergonha, sabe? Como por exemplo, mesmo ela estando sem roupa, ela só levantou dali e foi embora. Só que antes ela fala que aceita o desafio do senpai, que no caso, pra cada um focar no seu projeto e desenrolar o que tiver pra desenrolar depois. Só que depois disso ela voltou a treinar, que a rival da Nagatoro, que é a Orihara, até que ela é gente boa. E fica nessa espécie de treinamento durante vários capítulos. Cada um focado numa coisa, até que tem interações legais, mas o foco mesmo é o treinamento. E depois de um tempo, até que eles têm um encontro de novo, que nessa parte eles ficaram bem mais próximos ao ponto de andarem de mãos dadas. Até mesmo na frente das amigas da Nagatoro. Nenhum deles negam que não estão saindo, mesmo que de forma não oficial, tá ligado? Porque eles fazem isso por instinto, ninguém pede, tá ligado? E às vezes, até que dá uma loucura na Gumball, que como vocês devem lembrar, ela incentiva e às vezes até ajuda a Nagatoro com o senpai. Só que do nada, às vezes dá uma coceira no rabo dela, que sente simplesmente vontade de atrapalhar os dois porque ela acha divertido. E é então que entra a Tsunomiya, que ela é tipo a defensora do senpai. E o legal é que a Sana, que é a presidente, né, que ela ficou sumida depois que ela se formou, nessa parte do mangá, ela voltou a ser mais recorrente. Inclusive esse quadro da Tsunomiya com a presidente, eu acho ele bem legal porque ele é uma JoJo referência. Dá pra ver pela onomatopeia e a pose que ela faz. Então o encontro do senpai com a Nagatoro não teve complicações por conta da Tsunomiya. E também o senpai ele tava mais confiante ao ponto de falar que eles estavam em um encontro, já que antigamente eles se relutavam em falar esse tipo de coisa, sabe? Demorou, mas tá saindo da jaula o monstro. E a Nagatoro
Nagatoro, ela não fica só zoando o senpai como antigamente. Tem momento que ela também deixa claro que tá feliz de estar com ele. Até nessa parte rola uma cena bonitinha dos dois juntos. E agora chegamos em uma parte que eu considero engraçada, porque parece que os autores, eles gostam de criar personagens que se parecem com a protagonista. Por exemplo, enquanto Nagatoro voltou a treinar, na sala de arte do senpai tem uma personagem nova que se chama Mashida, que ela parece demais com a Nagatoro, só que loira, tá ligado? E ela é tipo a rival do senpai no curso. E na saída da aula foi até engraçado, porque ela tava saindo junto com o senpai, e a Nagatoro viu aquilo e ficou bem na cara que ela ficou com ciúmes. Então a Nagatoro foi correndo pra tirar o senpai de perto dela, tá ligado? E os colegas de classe do senpai até pensaram que ela era a namorada dele. Só que enquanto isso no treinamento, parece que a Orihara, ela não tava negligenciando a Nagatoro. Ela também deixa claro que tava determinada a vencer. Ela tava sendo levada a sério, e que isso faz ela se motivar ainda mais. E de vez em quando ela e Nagatoro treinam juntas. E toda vez no treino a Nagatoro perde. Só que dessa vez ela tá cada vez chegando mais perto de vencer, tá ligado? Então dá pra notar que a Nagatoro, ela tá evoluindo de pouco em pouco. Só que depois que a Nagatoro viu a Mashida, ela começou a ir no curso do senpai sempre que podia, só pra ver se não tinha nada de estranho acontecendo enquanto ela não estivesse por perto. E essa parte ela é muito importante, porque tava chegando o momento de sair o resultado do senpai, e seria crucial, né, pra ele decidir se ia se declarar ou não. Só que nesse instante, a Mashida resolveu apostar com o senpai também, e se ela ficasse em primeiro lugar, o senpai teria que pousar pra ela, ou se ele ficasse, era ela que pousaria pra ele, tá ligado? É o quê? Só que por sorte ou azar, nenhum dos dois ficaram em primeiro, e sim outra pessoa, o que isso acabou sendo péssimo, porque como o senpai não ficou em primeiro lugar, ele iria dar pra trás em se declarar porque ele não ficou em primeiro. Ele até passou a frequentar mais os treinos da Nagatoro, e até passaram a comer juntos, que era uma coisa que eles não faziam há tanto tempo devido a cada um estar ocupado. E a Nagatoro, ela até lembrou o senpai de falar o que ele tinha prometido, só que ele fala que não ia dizer porque ele não ficou em primeiro. Só que teria uma outra oportunidade no próximo semestre, e sim, o maluco meteu essa. O que eu confesso que eu fiquei um pouco decepcionado, porque eu achei que iria enrolar ainda mais. Se eu não soubesse, né, que isso era só um bait do Nanashi. Mas calma que daqui a pouco eu chego lá e isso vai ser resolvido. O lance é que agora que sabemos que o senpai ficou em segundo lugar, e ainda falta saber o resultado da Nagatoro, porque tecnicamente ainda havia uma esperança, mas todo mundo tava achando que ela iria perder o torneio, já que o senpai não ficou em primeiro, né? Então chegamos no grande momento, que era do torneio, e ele tava prestes a começar, e ele seria muito importante, tanto pelo título que a Nagatoro iria receber, tanto pela rixa dela com Orihara, e também pelo senpai. Então foi nesse instante que tivemos um flashback da Nagatoro, que foi exatamente do dia que ela conheceu o senpai. Só que esse flashback ele é contado no meio da luta da Nagatoro, então é pra ser um momento meio emocionante, digamos assim. E ela fala que apesar dele ser daquele jeito meio falho, ele sempre seguia em frente e avançava, e ela queria ser desse jeito também. Então foi por isso que ela resolveu tentar de novo com o judô. E nessa luta, ela já tava perdendo a esperança de novo porque ela tava prestes a perder, só que o senpai, ele tava ali torcendo por ela. O que isso foi o suficiente pra animar a Nagatoro de novo, e foi quando em um único golpe, ela finalizou e derrotou a Orihara. Então foi uma quebra de expectativa, porque tava todo mundo esperando ela perder. Ela até fala que toparia uma revanche caso a Orihara quisesse. Então Nagatoro ganhou o primeiro lugar, então só alegria. Só que nesse dia, ela não conseguiu mais falar com o senpai, então é quando vai pro dia seguinte, que eles combinam de se verem e o senpai vai com a Nagatoro pra um lugar mais reservado. E já é tão normal eles andarem de mãos dadas nessa parte que eles fazem isso o tempo todo. Só que eles chegam em uma praça que ele parabeniza ela de novo e tudo mais, e ela até zoou o senpai de novo falando que ela só conseguiu ganhar da Orihara porque ela ouvia a voz nojenta dele torcendo por ela, então ela só queria acabar com aquilo logo. Mas tá bem na cara que ela só falou aquilo pela zoeira. E o senpai já sabe disso, mas enfim. O lance é que parece que ela tava esperando ele falar alguma coisa. Então o senpai acabou falando que ela é responsável por ele ser quem ele é hoje, porque a Nagatoro pentelhando ele meio que motivava ele ainda mais. Aquele tratamento dela meio que incentivou ele a evoluir. Ele também queria ser alguém mais feliz assim como ela era. E os dias dele eram meio chato antes dele conhecer a Nagatoro. E tudo isso que o senpai falou acabou deixando a Nagatoro com vergonha. E foi quando meio que do nada, o senpai acabou falando que ama ela e chama a Nagatoro pra sair. E meio que aquela marra que ela tava tendo acabou sendo quebrada. E ela acaba falando pro senpai a mesma coisa que rolou lá no flashback dela, que ela era frustrada com o judô por nunca ter ganhado da Orihara. Então basicamente por isso que ela desistiu. E desde que ela saiu era entediante até o dia que eles se conheceram. E ela fala que o senpai mudou ela também e teria que assumir a responsabilidade. E meio que ela aceita a declaração do senpai dessa forma, que depois disso finalmente ele e a Nagatoro viraram um casal. Engraçado que depois disso o senpai tava até mais corajoso que antes. Ele lembrou do prêmio da Nagatoro, né, que no caso era o beijo. Se ela ganhasse e ficasse em primeiro lugar, ele iria recompensar ela. Ele até lembrou ela disso e queria fazer isso ali mesmo. Só que a Nagatoro acabou dando pra trás porque ela não queria beijar ali no meio de todo mundo. Até fala pro senpai pensar mais no ambiente antes de falar qualquer coisa assim. E quase que ela desmaiou o senpai porque ela deu um golpe de judô nele ali no impulso. Mas é isso, finalmente
realmente estão namorando. E só um detalhe, muita gente falou que a Nagatoro foi fresca nessa parte porque ela estava disposta a beijar o senpai nas termas, também já até pousou sem roupa pra ele, e meio que deu pra trás agora, né, quando o senpai tentou beijar ela. Só que a Nagatoro, ela é reservada, então eu acho que condiz com o personagem. Então não acho que ela foi fresca, se eles estivessem sozinhos eu acho que tinha rolado. Agora é esperar pra ver quando que vai sair esse arco do beijo, que se vocês apoiarem, eu faço vídeo quando sair, até porque até o capítulo 144, que foi até onde eu falei nesse vídeo, não rolou nada ainda. Então comenta aí, namoro, que é pra eu saber quem apoia, que eu faça vídeo desse arco quando sair. E bora bater 4.000 likes nesse vídeo, que é pra facilitar ainda mais desse vídeo sair, beleza? E não esquece de conferir se vocês estão inscritos no canal com o sino ativado, que é pra não perder os próximos vídeos, e até mais.